Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãs e irmãos, minha saudação carinhosa a todos os pacientes, médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares nos hospitais da ProSaúde e em todos os hospitais do Brasil. Nossa oração se eleve a Deus, pedindo o fim dessa pandemia e, sobretudo, a alegria da recuperação da saúde para todos os que sofrem. Acrescento ainda nas intenções dessa missa duas intenções, uma por um amigo, Marcelo Barbosa, que está enfermo, e ontem fomos surpreendidos pela notícia do falecimento do ex-vice-presidente da República e senador Marco Maciel. Ele, católico, ao tempo dele na vice-presidência, ele promovia uma Santa Missa uma vez por mês e convidava deputados e senadores para participar desta Santa Missa. Eu mesmo tive a oportunidade de celebrar uma delas e dizer também assim uma palavra de fé aos senhores deputados, senadores e, sobretudo, ao senhor vice-presidente da República, senhor Marco Maciel. Vejam que, mesmo político e no governo, ele sabia também ser uma presença evangelizadora. Que Deus lhe dê o perdão de suas faltas, dos seus pecados e a alegria de participar na eternidade da festa de Deus no céu. Preparando-nos para esta celebração, com humildade, peçamos perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cantemos o glória. Salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, salva-nos,
Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, segundo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos, arrancarei um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros, à sombra de sua ramagem as aves farão ninhos. E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso, também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos.
Glória a vós, Senhor. Disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais podemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor das sementes, de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas. Conforme eles podiam compreender, só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É bom lembrar que, nos tempos de Jesus, a agricultura era simplesinha, precária. Inclusive, na outra parábola, quando ele fala que as sementes caíam sobre as pedras, sobre os espinhos e sobre o caminho, é que é a técnica usada por eles na época. Primeiro o semeador lançava a semente e depois passava o arado. Aqui pegou terra, pegou, e aqui pegou o espinho, pedra, pegou. Porque o terreno, ainda hoje lá, é muito pedregoso. Aquelas pedras que aqui no Brasil nós chamamos na construção pedra de mão. A pedra mais ou menos assim deste tamanho, são muitas. E o terreno, ele não favorece muito a agricultura. Portanto, não havia o apoio das máquinas que nós temos hoje. Hoje, na agricultura, é interessante que nós do Brasil temos uma soja superior, pelas informações que eu tenho, à soja americana, qualitativamente e quantitativamente por hectare. Mas o milho produzido nos Estados Unidos, qualitativamente e quantitativamente, segundo essas informações, ele é melhor que a nossa produção. Ou seja, a semente tem sua força própria e o homem entra com a técnica para conseguir o máximo de rendimento na qualidade da semente, usando também seus laboratórios para melhorar a qualidade da semente. Mas o homem não cria a semente. Imaginemos uma câmara de vácuo e o homem, com seu pensamento, fazer brotar dentro de uma redoma na câmara de vácuo, fazer brotar uma semente que plantada nasça. Hoje aqui no altar nós temos aí essa flor tão linda, natural. E vemos no mercado as imitações das flores artificiais, tão lindas, tão belas, que às vezes vem a tentação de tocar para perceber se é uma planta viva, se é uma planta natural. Assim também o homem pode fazer sementes, mas que se plantadas não vão nascer, porque são aparentemente sementes, mas são mortas, não tem a vida. A vida da semente, ela vem de Deus, só Deus dá vida. Mesmo a vida das plantas, ainda que no laboratório os homens já chegaram às enzimas, e das enzimas eles conseguissem chegar a uma célula viva, eles ainda estariam partindo das forças da natureza, da matéria orgânica criada por Deus, para se chegar à enzima e se chegar posteriormente à vida.
Só Deus cria vida. Quanto ao grão de mostarda, eu lembraria para nós o eucalipto. A semente de mostarda tem mais ou menos o mesmo tamanho da semente do eucalipto. E o seu tamanho, o diâmetro dessa semente é menor, é praticamente meio milímetro. No entanto, joga o eucalipto, que é uma árvore tão forte, tão grande, tão volumosa, a força daquela sementinha tão pequenina que lança uma árvore tão frondosa, tão grande. E essa força da semente, ela é colocada por Deus. E o Evangelho nos coloca que a semente cresce e se desenvolve na terra sem que o homem intervenha. Hoje, na agricultura moderna, o homem pode melhorar a qualidade do solo com a correção química, com o adubo, que é feito de acordo com a realidade do solo, nos elementos químicos que ele deveria ter, ele não tem, mas ele pode melhorar a produção, corrigindo a qualidade do solo e com a irrigação mais bem feita, mas ele não dá a vida. E a semente na terra, ela vai se desenvolver por uma força interna, uma força intrínseca que ela tem, e o homem apenas oferece as qualidades para que a semente se desenvolva, mas ela vai crescer na terra sem que o homem intervenha. Assim também, a semente da palavra de Deus, ela cresce em nós, mesmo quando nós dormimos e estamos distraídos e indiferentes da palavra de Deus. Ela chega, ela toca, ela mexe os nossos corações. E a colocação de Jesus: ninguém se salva por si mesmo. Cristo é o Salvador, aquele que vem do céu e nos dá a mão para nós subirmos com Ele até a glória de Deus no céu. Ninguém se salva por si só. Aí nós encontramos as tentativas na época de Jesus. Os fariseus pensavam que se salvariam com jejuns e orações. Ou seja, eu me salvo com meus jejuns, eu me salvo com as minhas orações. Os zelotas, porque eles imaginavam o reino de Deus um reino civil, político, e pensavam que com suas orações eles iriam apressar a expulsão dos romanos e a chegada do reino de Israel livre. Os zelotas esperavam conseguir o reino de Deus pela violência. Eles eram bravos. E depois nós temos ainda os apocalípticos, que faziam seus cálculos cabalísticos de quando é que iria acontecer o reino de Deus. Mas o próprio Evangelho nos diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21 e 22, não é aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Ninguém se salva por si só. Não são práticas religiosas que me fazem agradável a Deus. Nas religiões antigas, umas coisas interessantes, eu já disse isso uma vez, vou repetir. Os ladrões tinham o Deus deles, que eu não vou falar o nome, porque tem pessoas que têm esse nome, não deveriam ter. E aí o ladrão, antes de fazer um roubo, ele ia lá no templo do Deus dos ladrões, acender um foguinho, para que o roubo dele desse certo. Ou seja, a prática religiosa não tem nada a ver com a vida da pessoa. O que Jesus nos pede não são práticas religiosas, mas uma vida em que as pessoas sintam a presença de Deus em nós. O reino de Deus, ele opera, age e acontece em nós mais como obra de Deus, graça que Deus nos dá. E é o caminho de Deus para o homem. Pela fé, nós recebemos a graça. E com a graça de Deus, nós conseguimos chegar às boas obras. Mas reparem, a fé me abre a graça de Deus, e a graça de Deus
é que me incentiva, fortalece, ajuda, ilumina, para que eu possa fazer obras santas e obras boas. Mas ninguém as faz por si só, mas faz pela graça de Deus. E aí, duas virtudes interessantes, a fé e a esperança. Nos abandonarmos nas mãos de Deus como as criancinhas de colo, no colo das mães. A criança no colo da mãe, ela sente tudo aquilo que ela precisa, o afeto, o amor, o carinho, o alimento, o calor e o sorriso da criança no colo da mãe, porque ela está no colo da mãe, ela não tem medo do cachorro bravo que está no chão, que está na rua, está no colo da mãe. Assim, sentirmos no colo de Deus, que vela por nós, que nos olha, e como crianças, nós nos colocarmos nas mãos de Deus. E para que o reino de Deus aconteça, duas virtudes. Uma, a paciência. Deus tem sua hora. Rezamos, pedimos. Santa Mônica, por exemplo, ela rezou 20 anos pela conversão do filho Agostinho. E 20 anos depois, Agostinho recebeu a graça do batismo. E para perseverar 20 anos na oração, o que é preciso? A virtude da humildade. É por isso que nas igrejas em geral, as pessoas que participam são pessoas mais humildes. É interessante que eu não estou falando em pobre e rico. Existe muito pobre orgulhoso e existe muito rico humilde. Para a pessoa saber que sozinha ela não é nada e que o bem que ela faz é pela graça e pela ajuda de Deus, ela precisa dessas duas virtudes, a paciência, a humildade. Deus tem sua hora de nos ajudar, mas a iniciativa é sempre dele. Sermos dóceis à bondade de Deus que age em nós, Deus tem a sua hora. O reino de Deus acontece em nosso coração pela graça de Deus. E assim, a nossa oração deve ser de louvor. Vejam que no salmo de hoje que nós cantamos, o louvor, o agradecimento a Deus. A nossa oração, ela tem que ser louvor e ação de graças por todas as coisas bonitas da nossa vida. E quando às vezes uma outra pessoa se queixa das dificuldades da vida, é bom lembrar que tem muitas pessoas que gostariam de estar em seu lugar e que estão em situações mais difíceis e mais sofridas. Deus não permite uma cruz superior aos nossos ombros. E assim nossa oração de louvor e de ação de graças, pedir a Deus a graça que o reino dele aconteça em nós. E tenhamos assim um coração grande, de perdoar as pessoas que nos fazem sofrer, de ajudar as pessoas necessitadas, sobretudo nesse tempo de pandemia. Olharmos para aqueles que sofrem, rezar por eles. E a nossa oração deve ser, sobretudo, louvor e agradecimento, mais que pedidos e súplicas. Tanta coisa bonita em nossa vida, tantas coisas para louvarmos e bendizermos a Deus. E o nosso esforço para que o nosso coração fique macio, sereno e se abra à graça de Deus e o reino de Deus, que é um reino de amor, de verdade, de justiça, aconteça em cada um de nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, Jesus plantou o reino de Deus no mundo e nos-lo entregou a fim de colaborarmos
para seu pleno crescimento e produção de frutos. Respondamos a esta oferta de amor, dizendo confiantes ao Pai: Senhor, venha a nós o vosso reino. Fortalecei, Senhor, a Igreja, para que seja sempre acolhedora e defensora dos vossos filhos e filhas, nós os pedimos. Venha a nós o vosso reino. Fazei que os ministros da Igreja, vossos servos, sejam pessoas cheias de confiança e amor na propagação do vosso reino, nós os pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Conscientizai os cristãos leigos e leigas da sua missão de trabalhadores incansáveis a serviço do Evangelho do vosso Filho, nós os pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Agraciai os produtores rurais com tempo favorável e com apoio das autoridades à sua missão de produzir alimentos para as famílias, nós os pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Concedei que as sementes do reino lançadas por Jesus encontrem em cada um de nós terreno fértil e generoso, nós os pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. E concluamos com a oração que o Papa Francisco escreveu em honra de São José. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai também, para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso doce dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro,
que existe antes de todo o tempo, e permaneceis para sempre, habitando com luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando vossa glória. Com eles, também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes. Celebramos o vosso nome, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem, e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quando, pela desobediência, perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurar-vos, vos pudessem encontrar. Socorrei com bondade os que vos buscam. E ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que, chegando à plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho, para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviastes vosso Filho. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte, e ressurgindo dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos a vida por sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso nós os pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal de eterna aliança. Santificai nossa oferenda pelo Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja, e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício, o vosso servo Papa Francisco, meu irmão Cláudio, bispo desta igreja, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos dos que morreram, vosso filho Marco Maciel, na paz do vosso Cristo, e de todos os mortos dos quais só vós conhecestes a fé. A todos saciai com vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde, com todas as criaturas libertas da corrupção, do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo nosso Senhor. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Oremos. Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também a comunhão na vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes da bênção, meu abraço carinhoso a todos os pacientes nos hospitais da ProSaúde e nos demais hospitais. Que Deus lhes conceda a alegria da saúde, do retorno aos seus lares. Senhores médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares, eu tenho uma admiração muito grande pela doação, abnegação, sacrifício, perseverança dos senhores de lidar permanentemente com o sofrimento, aliviando as dores das pessoas. Deus, que recompensa um copo de água dado em seu nome, saberá, na sua misericórdia infinita, lhes retribuir em graças e bênçãos aos senhores, senhoras e famílias todo o bem que estão realizando. Quanto a nós todos, a pandemia vai crescendo. Existe o perigo das pessoas pensarem: comigo não vai acontecer. Os quase 500 mil mortos do Brasil, estamos já passando de 480 mil. Todos eles talvez tenham pensado: comigo não vai acontecer. Sempre pensarmos nos outros. Um pequeno sacrifício de não ir em festinhas, de evitar aglomerações, de evitar reuniões, vai trazer uma paz e uma alegria maior. Renunciando a pequenas festinhas hoje, poderemos ter
muitos anos de vida para fazer grandes e belas festas. O lavar as mãos com frequência, o álcool em gel, o uso da máscara, o distanciamento, não pensar apenas em nós mesmos, pensar nos outros. Porque quando uma pessoa contamina o vírus sem querer, ela leva para suas famílias. É tão triste ficar sabendo da morte de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha. Pensarmos nos outros. Cuidado com essa doença. Esse vírus não tem cor e não tem cheiro. Ele é invisível. Se dividirmos 1 milímetro em 1 milhão de partes, o tamanho dele é de 20 dessas partezinhas de 1 milhão de 1 milímetro. Divide-se 1 milímetro em 1 milhão de partes e tomamos 20 partezinhas, é o tamanho dele. Pequeno e perigoso. E a única defesa e a melhor defesa é correr dele por todos os meios e formas. Eu sei que os senhores e as senhoras que participam dessa missa já fazem isso, mas com a sua palavra podem orientar outras pessoas e ajudá-las a levar a sério o perigo que nós todos corremos. Cada um de nós pode trabalhar para que o nosso país se livre o mais depressa possível dessa pandemia tão terrível. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.